que ser candidato a prefeito de Porto Alegre? Por alguns motivos, né? Primeiro que eu acho disputar uma eleição profundamente desgastante, por isso que eu entrei com tanta autenticidade, né? Mas eu entendi duas coisas que eram fundamentais. Primeiro, a necessidade de nós colocar no centro da discussão, pela primeira vez, a questão de um prefeito ser prioritariamente do tema dos animais, algo que nunca houve. Os animais têm ausência de todas as políticas públicas, de leis, estão no negativo, sofrem calados, não tem como se defender. E segundo, justamente um candidato que não tem o objetivo, né, prioritário a vitória, porque isso faz os outros todos mentir, né? Um candidato que falasse a verdade, que falasse o que pensasse, que fosse autêntico, que as pessoas conseguissem se identificar. Hoje a política é um processo que repele, né, as pessoas, que desliga a televisão, e eu acho que é fundamental a verdade. O maior motivo para ser candidato são os grandes problemas ambientais de Porto Alegre, a começar pela contaminação do Guaíba, que vem desde o Rio dos Sinos e do Gravataí, que são 2 dos 5 rios mais poluídos do Brasil. Também a falta de preservação da nossa zona rural e a falta de incentivo aos produtores de produtos agrícolas sem agrotóxicos, produtos orgânicos, que hoje são apenas 10% da produção da nossa zona rural. A falta de incentivos para a energia eólica, para o aeromóvel, que são tecnologias limpas extremamente importantes para gerar empregos limpos na nossa cidade, ter um transporte não poluente, enfim, a falta de planejamento em Porto Alegre para todas as tecnologias limpas, para uma inclusão digital gerando emprego e renda, a falta de planejamento de Porto Alegre para uma sustentabilidade, que nós acreditamos que Porto Alegre, na verdade, deva ser uma capital de tecnologias limpas. Oi, gente, eu sou Fernanda Melchiona, deputada federal, estou candidata a prefeita com a coligação Porto Alegre Pede Coragem, com o PSOL, o PEI, o PCB e meu querido Márcio Chagas. Ser candidato é um desafio e uma necessidade diante da gravidade da situação política do país de Porto Alegre. A necessidade de enfrentar a extrema-direita expressa pelo governo criminoso do Bolsonaro, mas também reverter o curso autoritário neoliberal que o Marquesan impôs ao município de Porto Alegre nos últimos 4 anos, o pior prefeito da nossa história. Agora, construir um novo futuro não é um eterno retorno ao passado. É preciso uma esquerda coerente, que não se venda, que não se renda, para enfrentar a extrema-direita, mas também para construir um novo futuro, para cobrar os grandões, os bancos e as empreiteiras que devem milhões ao município de Porto Alegre. E nós temos o melhor programa, mas não temos tempo de TV, então a gente te convida para acessar www.fernanda50.com.br para acompanhar o nosso programa. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre para devolver em dobro o que Porto Alegre me deu de oportunidades. Eu cheguei aqui há 42 anos, comecei numa lancheria, trabalhando como balconista, trabalhando também nas madrugadas da Ceasa e fui indo até chegar à advocacia, né? E advogado sou e fui vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e hoje sou deputado. Acho que a experiência e convivência com a cidade me dá uma condição de ser um prefeito empreendedor, né? Ser um prefeito de diálogo com a nossa cidade e realizador. Eu sou candidata a prefeita de Porto Alegre e quero ser a primeira prefeita da nossa cidade porque eu não me conformo com as desigualdades com as quais convivemos. Não é possível que Porto Alegre se conforme com o título de capital mais desigual da região sul. Eu quero ser a prefeita que garante que nenhuma criança ficará fora das creches ou das escolas de educação infantil. Quero ser a prefeita do Fome Zero municipal. Quero negociar pessoalmente com todos os países, sem nenhum preconceito ideológico, a vacinação da nossa população. Quero ser a prefeita que coloca no centro as políticas de geração de emprego e renda para o nosso povo, como o microcrédito municipal e como as compras públicas da prefeitura serem desenvolvidas em parceria com os pequenos armazéns dos bairros, com a agricultura familiar, com as cooperativas de mulheres trabalhadoras. É possível garantir que a nossa cidade seja governada o tempo inteiro e não só na véspera da eleição. Decidi ser candidato a prefeito de Porto Alegre para ajudar a minha cidade nesse momento tão importante da pandemia da saúde, da crise econômica, da crise na educação. Acredito que com a minha experiência eu posso ajudar muito a minha cidade, especialmente dialogando com todos, independentemente de sigla partidária,
posição ideológica ou outra posição qualquer. Me construir e construir a minha história em cima do diálogo, em cima das relações muito fortes com toda a população. E quero fazer isso tanto com a população de Porto Alegre, com o governo do Estado, com o presidente da República, fazendo com que políticas públicas possam ser colocadas em execução na cidade, favorecendo a quem mais precisa, tratando a todos de forma igual, mas os desiguais de forma desigual, ou seja, investindo naquilo que realmente é necessário. Estou candidato à Prefeitura de Porto Alegre, pois cresci, nasci na cidade, crio meus filhos, meus pais vivem aqui, obtive sucesso esportivo, fui vereador na cidade, fui deputado federal representando o Estado do Rio Grande do Sul e a minha cidade, e eu quero fazer Porto Alegre melhor para todos nós, desde agora. Eu sou apaixonado por Porto Alegre, eu nasci e vivi minha vida inteira aqui em Porto Alegre. Posso dizer que hoje eu conheço muito bem a cidade, cada uma das regiões, cada comunidade de Porto Alegre, e me dói ver nos porto-alegrenses aquela dificuldade de empreender, de ser feliz, de realmente poder aproveitar melhor todas as belezas que a nossa Porto Alegre tem. Então eu quero ser o prefeito de Porto Alegre que vai tirar Porto Alegre da crise, que vai acabar com a crise social, com a crise econômica, com a crise política que Porto Alegre vive. Eu quero ser prefeito para devolver o brilho nos olhos de cada porto-alegrense e a gente possa realmente aproveitar tudo que a nossa cidade tem para oferecer. Eu sou o Walter e eu quero ser prefeito porque a gente se preparou para isso. A vida da gente é na cidade, tudo acontece aqui. Desde a zeladoria, o cuidado com as ruas, a questão do transporte coletivo, da saúde, da segurança pública, até o serviço que a própria prefeitura presta para o cidadão, para quem paga imposto. E o prefeito é o responsável por isso. O prefeito é o síndico da cidade. É ele que tem que tratar dessas questões. E a gente, como eu disse, se preparou para essa questão, para, se Deus permitir e cada um de vocês nos der a oportunidade, fazer o melhor governo que essa cidade já teve. Um choque de liberdade, de capitalismo, voltar a projetar Porto Alegre como uma das cidades mais importantes do nosso país. Cuidada, olhar para as pessoas mais pobres, dar dignidade para elas, enfrentar os problemas históricos dos alagamentos, resolver a questão das obras da Copa que estão até hoje aí, preparar para o pós-pandemia. Enfim, a cidade precisa ter um grande prefeito. A gente se preparou, a gente quer essa oportunidade. Eu sou candidato a prefeito porque eu acredito que é uma das melhores formas da gente chegar na vida real das pessoas, dentre todos os cargos públicos, é o que realmente pode mudar na prática a vida, o dia a dia do maior número de pessoas, com mais eficiência, com mais eficácia, com mais contato com a vida real. E prefeito da cidade onde eu nasci, da cidade onde eu estudei, onde eu tenho meus amigos de infância, para mim é um orgulho poder estar fazendo esse trabalho até agora, e eu quero continuar com essas mudanças, seguindo nesse caminho que eu acredito que é o melhor caminho para a cidade, que é o caminho que leva benefícios a todos os porto-alegrenses de forma sem discriminação nenhuma. Então, por isso que eu estou pedindo apoio, pedindo ajuda, baseado na credibilidade, na confiança e na verdade, para que a minha consciência fique sempre tranquila de que toda a nossa equipe tem feito o melhor para a cidade. Em toda a minha trajetória política, seja na Câmara de Vereadores, como na Assembleia Estadual, eu sempre batalhei pelas pessoas e criei leis que trouxeram benefícios a elas. Sou deputada no 3º mandato e autora da Lei da Escola de Tempo Integral. Agora, quero trabalhar para fazer cumprir esta lei em Porto Alegre. Amo a cidade que nasci, que já foi considerada a melhor capital do Brasil para se viver. Estou preparada para a retomada da sua história como uma cidade pulsante, em desenvolvimento e voltada para o futuro.